Fala galera, beleza? Mais uma aulinha de combinatória. Então vamos que vamos, continuação, arranjo versus combinação, até rimou. Vamos que vamos, não tem mistério. Vamos continuar com os exemplos. Quando aplicar arranjo, quando aplicar combinação. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos já começar logo com o primeiro exemplo. Não sei, tá? Botei aleatório aí. Pode ser que seja um por vez, dois seguidos, não sei. Vamos fazer a leitura e vamos identificar combinação ou arranjo, dado na primeira parte da explicação como saber arranjo, como saber combinação. Lembrando, arranjo, a ordem importa, combinação, trocar a ordem não gera um novo resultado. Tudo bem? Então, primeira questão, ó. O número de maneiras que se pode escolher uma comissão de 3 elementos no conjunto de 10 pessoas. Pensa no seguinte, são 3 elementos. Os 3 elementos são as mesmas coisas. Ou seja, você tem uma comissão para escolher 3 elementos. Quem são esses 3 elementos? Vamos desenhar esses 3 elementos aqui. Olha lá. 1, 2, 3 elementos. Alguém vai ser mais importante que o outro? Na questão não vem dizendo nada disso. Ou seja, são 3 elementos. Ou seja, trocar a ordem desses 3 elementos não gera nenhum tipo de resultado diferente, porque vai continuar sendo os mesmos 3 elementos. Ou seja, se a ordem não importa começa com consoante, combinação também. Então, é uma combinação de 10 pessoas para escolher 3, ou seja, uma combinação 10, 3 a 3. Tudo bem? É uma combinação 10, 3 a 3, ó. 10 fatorial sobre o 3 fatorial, e agora multiplicado pela subtração deles. 10 menos 3. Você nem precisa decorar a fórmula n fatorial menos p. Ó. Esse fatorial dividido por esse fatorial e a subtração entre eles. Acabou. Então, ó, o que é o 10 fatorial? A princípio, a gente vai deixar 10 fatorial mesmo. E embaixo, 3 fatorial. E 10 menos 3 é 7 fatorial. Então, 10 fatorial pode ir até o 7 para poder eliminar, né? Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Parei. Paro no 7 fatorial para cortar com 7 fatorial de baixo. E o 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ficar assim. Ó. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. E embaixo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 720 dividido para 6. 720 dividido para 6 dá 120. Beleza? Então, 120 comissões diferentes. Isso porque a gente identificou que seria uma combinação e não um arranjo. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos diferenciar se é combinação ou se é arranjo. Quantos números de 2 algarismos diferentes podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5? Vamos lá. São 2 algarismos, são 2 casas, né? Vamos botar essas 2 casas ali. 2 casas. Uma, vou trazer para cá. 1, 2. Ou seja, se na primeira entrar o número 1 e na segunda casa entrar o número 3, se eu trocar a ordem... Opa, ficou meio torto, tá? Deixa eu corrigir aqui. Se eu trocar a ordem, 13 é igual a 31? Não, são diferentes. Ou seja, selecionar as mesmas 2 situações, mas inverter a ordem, gera um novo resultado. Se gera um novo resultado, então a ordem importa. Importa começa com vogal. Arranjo também. Aí eu pergunto assim, a ordem importa? Aham, arranjo. Então, é arranjo de 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, para escolher em quantos números para entrar nas casas? 2. Arranjo é mais fácil, porque é 5 fatorial, o número maior, dividido só pela subtração entre eles. Fatorial. Olha lá. Então vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial. O 5 vai até o 3 para poder cortar. 5 vezes 4, 20. A primeira coisa que a pessoa vai falar para mim é falar, Michel,
Eu não ia fazer a conta por arranjo, porque você já me ensinou. Se tem duas casas, eles querem que sejam diferentes. Então, aqui, são duas casas, tenho 5 números para entrar na primeira casa, vezes, se entrou um número, sobram 4 para a segunda casa, fica 20. Olha lá. Beleza, tá certo. Esse é o princípio multiplicativo que a gente te ensina, né? Olha aqui, ó. Arranjo é nada mais é do que uma fórmula para achar esse princípio multiplicativo. Então, como você vai resolver a conta, não importa, desde que você compreenda o que você está fazendo. Se você quer aplicar arranjo ou combinação, no caso a combinação, geralmente a galera não consegue aplicar de forma direta assim o princípio multiplicativo. Também dá para fazer, mas a galera nunca consegue enxergar um próximo passo que tem que fazer, entendeu? Então, aconselho sempre a usar a fórmula da combinação. Mas arranjo, 90% das pessoas costumam aplicar direto o princípio multiplicativo, porque é mais fácil. Menos conta. Tudo bem? Mas só estou te mostrando a diferença de combinação e arranjo. Tudo bem? Vamos para o terceiro exemplo. Olha o terceiro exemplo. Ó. Ih, acabei esquecendo de marcar ali em cima, né? A alternativa aqui, ó. 120, letra A aqui, ó. A primeira questão é de múltipla escolha, a segunda que não é. A terceira, de novo, é múltipla escolha lá. Um colégio promoveu numa semana esportiva um campeonato interclasses de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa 8 times, cada um deles jogando uma vez contra cada um dos outros times. O número de jogos realizados na primeira fase, ó, perceba que ele quer o seguinte, ele quer somente um único confronto, ou seja, o time A enfrenta o time B. Porque é a primeira fase. Na primeira fase é só cada time enfrenta uma vez só o outro time. Ou seja, eu não posso ter A enfrentando B e depois o B enfrentando o A. Perceba, se você não quer, só quer uma só. Se você não quer a volta, se fosse ida e volta, valia a troca. A troca seria arranjo. Ou seja, se a pergunta fosse quero jogos de ida e volta, seria arranjo. Por quê? Porque A enfrentando B é diferente do jogo B enfrentando A. Só que aqui é um jogo só. A enfrentando o B e o B enfrentando o A é o mesmo jogo, porque eles só vão se enfrentar uma vez só. Então, nesse caso, é combinação. Por quê? Porque a ordem não importa. O A só vai enfrentar o B uma única vez. É diferente de um jogo de ida e volta. Tudo bem? Espero que seja tudo bem mesmo. Então, é uma combinação de 8 times para escolher 2. Porque um confronto entre times é só o A enfrenta o B. Então, se A enfrenta o B, são 2 times no meio de 8. Ok? Então, se a combinação vai ficar 8 fatorial dividido pelo 2 fatorial multiplicado pela subtração. Aí vai ser, ó, antes de abrir, né? Vamos ver como é que vai ficar a situação. 8 ficou feio. Sei que minha letra também não é muito bonita, mas vou tentar melhorar. 2 fatorial. E 8 menos 2, 6 fatorial. Olha. Aí o 8 fatorial pode abrir até o 6 fatorial. Para poder cortar com 6 fatorial do de baixo. Olha lá. 8 vezes 7, 56. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Porque vai abrir até 1, né? Então 2 vezes 1 é 2. E 56 dividido por 2, 28. Inclusive, a gente já tinha feito uma questão parecida, né? Pelo menos em... Estou falando de números, em conta. Que é a aula anterior de combinação, ok? Então, olha lá. Letra D é a nossa resposta. Tranquilo, pessoal? Tranquilo aqui de boa, né? Passando aqui para os próximos exemplos, temos agora a seguinte situação ali, ó. Quarto exemplo, né? Eu acho que é o quarto exemplo. Vamos lá. Um estudante possui 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar o estado da região sul, um de cada cor? Olha só, galera. Primeiro, você tem que saber quantos estados temos na região sul. É uma questão de matemática com geografia, né? Porque, ó, vou desenhar a região sul aqui para você. Ó. Caraca, Michel, região sul bonita. Aqui está Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Olha lá. Ou seja, são 3 estados. Você vai pintar com 5 lápis de cores diferentes. Ou seja, você tem 5 lápis de cor para pintar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se eu pintar esse cara aqui de azul, se eu pintar esse cara aqui de verde, se eu pintar esse cara aqui de vermelho, 3 cores diferentes. Agora eu vou trocar a ordem, tá? Vou trocar a ordem. Aqui, ó. Paraná está pintado de azul. Se eu trocar a ordem e Paraná passar a ser pintado de vermelho, Santa Catarina azul. Trocou?
Mudou? Claro que mudou. Paraná antes estava azul, agora Paraná está vermelho. Se você percebeu e mudou, você vê isso em bandeiras de países. Você vê França. Se você trocar a ordem, não vai ser a bandeira da França, cara. Você só enxerga a bandeira da França pintada daquele formato. Se você trocar as cores de posição, não vai ser mais a bandeira da França. Você não vai enxergar a bandeira da França. Você vai ver que é parecida com a bandeira da França. Mas você não vai enxergar a bandeira da França. Então, trocar a ordem importa? Importa. Se importa, então é arranjo. Porque a ordem importa? Arranjo. É o arranjo de 5 lápis de cor para escolher 3. Ou seja, 5 fatorial e a subtração. 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial e 2 fatorial. 5 vai até o 2 para poder cortar, como a gente já viu diversas vezes. E agora multiplica o que sobrou. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Ou seja, podemos fazer 60 pinturas diferentes. Tranquilo, pessoal? E por último, deixei um exemplo um pouquinho mais complexo. Para quê? Porque eu quero falar de algumas propriedades para vocês, ok? Então, vamos aqui passo a passo, ok? Olha só. De um grupo de 5 pessoas, de quantas maneiras distintas posso convidar uma ou... Vamos pintar esse ou. Deixar bem claro aqui, ó. Uma ou mais para jantar. Ou seja, tem 5 pessoas. Você vai lá e escolhe uma pessoa. Você pode escolher 2 pessoas. Ou você pode escolher 3 pessoas. Mas perceba, se você chamar sua mãe, sua avó e sua tia, e agora trocar a ordem, sua tia, sua avó, sua mãe, é um jantar diferente? Vai ter pessoas diferentes? Não, ou seja, primeira coisa, não importa a ordem. Se não importa a ordem, não começa com consoante, combinação também. Então são combinações. Mas perceba que ele quer uma ou mais. Ou seja, você pode convidar uma pessoa no meio das 5. Olha lá, 5 para escolher uma. Ou, acá, você pode escolher no meio das 5 pessoas, 2 pessoas. Ou, numa combinação de 5 pessoas, você pode escolher 3 pessoas para jantar. Ou você pode escolher 4 pessoas. Ou você pode escolher as 5. Não tem mais como escolher, né? Se tem 5. Perceba o seguinte, ó. Você vai ter que fazer uma combinação de cada. Só que olha só. Eu preciso te ensinar algumas propriedades para te ajudar a sair de uma combinação dessa que é grande, que já caiu diversas vezes em prova, tá? Já caiu diversas vezes questão assim em prova. Eu preciso te ajudar em algumas propriedades que vai fazer com que essa conta aqui, em vez de você fazer uma por vez, você possa fazer muito mais rápido. Primeira situação, vamos escrever as propriedades aqui de vermelho, ó. Qualquer combinação de um número 1 a 1, lembrando que isso aqui é combinação 5, 1 a 1, combinação 5, 2 a 2. O segundo número sempre você repete, tá? É só um jeito de falar, tá? Deixa eu só aproximar esse 3 aqui, só para ficar bonito, tá ok? Olha que vai ficar. Combinação de 5, 1 a 1, 5, 2 a 2, 5, 3 a 3, 5, 4 a 4, 5, 5 a 5. Tá ok? Só para vocês entenderem. Toda vez que você for fazer uma combinação de um número 1 a 1, essa combinação, esse resultado aqui, vai ser sempre 1. 1 não, ele mesmo o número, tá ok? Sempre o próprio número. Ok? Ah, Michel, eu falei 1 sem querer, tá? Ou seja, uma combinação de 5, 1 a 1, o resultado sempre é o próprio número 5. Se for uma combinação de 5, 7, 1 a 1, o resultado é 7. Se for uma combinação 100, 1 a 1, o resultado é 100. Tudo bem? Ou seja, quero te mostrar o seguinte. Quero te mostrar que sempre combinação de um número com 1 é o próprio valor do n. Ok? Segunda situação. Toda combinação de um número com ele mesmo, ou seja, uma combinação de 3, 3 a 3, ou seja, uma combinação de um número com ele mesmo, agora sim, o resultado sempre é 1. Então, esse cara aqui, você não precisa fazer conta. Você tem que saber que o resultado dele vale 1 e que esse cara aqui vale 5. Quando você olhar para esses dois caras, os dois das pontas, quem sempre for com 1 é o próprio número e sempre ele com ele mesmo é o 1, o resultado. Então, você já eliminava 2 contas para fazer. Okay? Você não pode esquecer essa propriedade. Outra propriedade muito importante, até falei propriedade, né? Outra propriedade muito importante, presta atenção. Toda vez que eu vou fazer uma combinação
NPAP, ela vai ser igual a uma combinação NKK, desde que P mais K seja igual a N. Aí você fala, ah, Michel, complicou. Calma, não compliquei não. Presta atenção, você tem que entender o seguinte, uma combinação 10, 3 a 3, ele vai ser igual a uma combinação 10, 7 a 7. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, o P, aqui, ó, o P, mais o K é igual a 10. Ó. 3 mais 7 é 10. Uma combinação 10, 4 a 4. Estou até escrevendo rápido, aí a letra está ficando cada vez mais feia. Uma combinação 10, 4 a 4 vai ser igual a uma combinação 10, 6 a 6. Por quê? Porque 4 mais 6 é igual a 10. Ou seja, se você fizer essa conta, você não precisa fazer essa. Por quê? Porque 4 mais 6 é igual a 10. Sempre que a soma for igual ao número do N, não precisa fazer de novo. A conta é igual. Então, olha para isso aqui. Ó. Combinação 5, 2 a 2 é igual a combinação 5, 3 a 3. Por quê? Porque 2 mais 3 é igual a 5. Perceba, então, que se eu fizer a combinação 5, 2 a 2, eu não preciso fazer a combinação 5, 3 a 3, porque elas são iguais. Mas eu vou fazer as duas só para você ver, cara. Combinação 5, 2 a 2. Como é que faz? Ó, 5 fatorial dividido pelo 2 fatorial, e embaixo é a subtração, né? 5 menos 2. Só que eu vou fazer direto. Ó. 5 menos 2, 3 fatorial. É aquela formulinha que faz aqui embaixo, tá? Então vai ficar 5 fatorial vai até o 3. Opa! Eu vou botar o parênteses, tá? Para vocês não ficarem confusos. Ó. Tô fazendo a aula como se fosse ao vivo, tá? 5 menos 2 fatorial. Aí como é que vai ficar? Embaixo vai ficar 3 fatorial. Olha. Eu não vou nem resolver, eu vou parar aqui. Para mostrar para você que o 5, 3 a 3 também chega nessa conta aí. Ó, o que é o 5, 3 a 3? É o 5 fatorial. E embaixo aparece quem? 3 fatorial. E a subtração, que é 5 menos 2. Perdão, 5 menos 3. É a fórmula. Quando você chega nisso, vai ficar 5 fatorial e embaixo 3 fatorial e 2 fatorial. Aqui, como é que está igual? Ó. Só trocou a ordem, mas aqui é a mesma coisa. É o mesmo processo. Então, estou te mostrando que toda vez que esse cara aqui, somado com esse, der isso daqui, eles são iguais. Ou seja, depois que eu postei isso para você, agora eu vou terminar de resolver aqui. Ó. 5 fatorial para no 3, para você poder cortar. E o 2 fatorial, 2 fatorial é 2. Vai ficar 5 vezes 4 sobre 2. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Ou seja, esse cara aqui vale 10. E esse cara aqui também, pela propriedade. Eu também não preciso fazer o 5, 4 a 4. Por quê? Porque 5, 4 a 4, só para circular o 10 aqui, o 5, 4 a 4 tem o mesmo valor que o 5, 1 a 1. Michel, me explica por quê. Aqui, ó. 5, 4 a 4 vai ser igual 5, 1 a 1. Por quê? Porque 1 mais 4 vale quanto? 5. Ou seja, esse cara aqui também tem que valer 5. Pronto. Olha lá. Quantas combinações você fez, na verdade? Você só fez esse cara aqui. Ó, porque esse aqui é essa propriedade. 5, 1 a 1 vale 5. 5, 2 a 2 você fez porque vale 10. Tá? Só que o 5, 2 a 2 é igual a 5, 3 a 3. Que também vale 10. Ó. Aí o 5, 4 a 4 é igual ao 5, 1 a 1, porque ó, 4 mais 1 é 5. E o 5, 5 a 5, os números são iguais. Sempre que os números forem iguais, o resultado vai ser 1. Olha lá, você só fez uma combinação. Soma todo mundo, 31. 31, nossa resposta é a letra C. Beleza, pessoal? Ah, Michel, é muito confuso. Cara, pausa o vídeo, volta ao vídeo, tenta entender cada uma dessas propriedades que eu te expliquei aqui. Ó. Propriedade 1. Propriedade 2, propriedade 3. Eu vou até botar umas bolinhas mais bonitas. Vou botar um asterisco, né? Um asterisco preto bonitinho aqui, ó. Propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3. São propriedades muito importantes. Primeira dúvida que surge. Michel, essas propriedades servem também para arranjo? Não, só serve para combinação, tá? Arranjo isso não funciona. Segundo, não entendi direito, Michel, fiquei um pouquinho embolado. Volta o vídeo.
tenta ver o passo a passo, tenta fazer outro parecido, coloca aqui com 6 pessoas, coloca aqui com 4 pessoas e vai tentando fazer. Beleza, pessoal? Galera, espero ter ajudado vocês a diferenciar arranjo de combinação. Aplica esse passo a passo que você vai conseguir fazer bonito, beleza? Dá aquele like, deixa aquele likezão maroto, tá ok? Se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente, para que a gente consiga continuar fazendo diversos materiais para você. Valeu, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço. Tamo junto sempre.